Bom dia, boa tarde, boa noite. Dando sequência aí à nossa unidade 3, vamos para a parte 3 da aula de modelos de escoamento não ideal. Para que a gente entenda e avalie o comportamento de um reator, né, de um vaso como um reator, a gente tem que conhecer 4 fatores: cinética da reação, distribuição de tempo de residência aí do fluido no reator, o efeito, né, se a gente tem antecipação, retardo de mistura do fluido no reator, e se esse fluido aí se comporta como um micro ou um macrofluido. A cinética vai ajudar a gente a entender quão rápido as coisas acontecem no vaso, a distribuição de tempo de residência, o tempo que a gente tem realmente de permanência do fluido no vaso, os efeitos de antecipação e retardo de mistura vão ajudar a gente a compreender os efeitos de escoamento que estão sendo impostos ao nosso sistema, e se é micro ou macrofluido, a tendência de aglomeração e sequência, né, de escoamento desse fluido no nosso sistema, no nosso vaso. Para macrofluidos, a gente vai imaginar que a gente tem pequenos aglomerados de fluido que permanecem no nosso reator durante diferentes tempos. Esses tempos são dados aí pela função E, pela função de distribuição de tempo de residência. O que a gente vai assumir e imaginar é que cada aglomeradozinho desse, que tem o seu tempo médio de residência, se comporta e reage como se fosse um pequeno reator batelada. Dessa forma, cada elementozinho de fluido desse que está escoando dentro do nosso vaso vai ter composições diferentes dentro do escoamento. Ou seja, cada pequeno elemento desse de macrofluido vai ter uma composição diferente dentro do seu interior. Dessa forma, a composição média na corrente de saída vai ter a obrigação de considerar 2 fatores, que são basicamente a cinética e a distribuição de tempo de residência. Assim, a gente consegue descrever que a concentração média de reagente na corrente de saída é igual ao somatório de todos os elementos da corrente de saída, da concentração de reagente que permanece em um elemento de fluido de idade entre T e T mais dt, multiplicada pela fração da corrente de saída de idade entre T e T mais dt. Escrevendo isso em termos práticos, o que a gente vai verificar é que a concentração média de reagente A dividida pela concentração inicial do reagente A na corrente de saída é igual a integral de zero a infinito de Ca sobre Ca0 para cada um desses elementos de fluido que tem a idade T e que se comporta como uma pequena batelada desse fluido, multiplicado pela função E, multiplicado por dt. A gente também pode escrever essa mesma função em termos de conversão. Escrevendo em termos de conversão, ela ficaria conversão média de A igual a integral de zero a infinito de x dado cada elemento desses em unidade t, que se comporta como um pequeno reator batelado, vezes a função E, vezes dt. A gente pode escrever isso ainda como uma integração numérica, tá? Onde o Ca sobre Ca0 médio vai ser igual ao somatório em todos os intervalos de idade, de Ca sobre Ca0 do elemento, vezes a função E, vezes dt. Delta T nesse caso, né? Para os reatores batelada, a gente lembra que o tempo, né, do reator batelada vai ser menos a integral de Ca0 a Ca de dCa dividido por menos RA, e a gente pode escrever isso aqui para uma reação de primeira ordem, né, que seria a exponencial de menos Kt, para uma reação de segunda ordem, que seria 1 dividido por 1 mais K Ca0T, ou para uma reação de ordem N, que teria essa configuração aqui de baixo. Observem que, tendo essas funções, essas definições, obviamente eu tenho um efeito da cinética representado, tá? Esse efeito da cinética vai ser introduzido aqui, dentro desse termo, que representa cada elemento que se comporta como um pequeno reator batelado. A função E apresenta para a gente a distribuição de tempo de residência, né? Essa função E dt aqui, ó, ela representa para a gente a distribuição que esse elemento teve dentro e ao longo do nosso escoamento. Então, com isso, a gente considera aí os 2 efeitos, os efeitos cinéticos e os efeitos de distribuição de tempo de residência. Vamos agora para um exemplo, né? Vamos considerar que a gente está resolvendo aquele exemplo que está lá na lista, vocês devem recordar desse exemplo, né? Ele está na lista de exercícios disponibilizado no SIGA. Lá a gente resolveu a função E para esse exemplo, para esse fluido, tá? Para esse vaso, o que a gente tem é uma taxa de elementar, uma reação elementar do tipo A forma R, que tem cinética menos RA igual a KCA, onde a constante cinética K vale 0,307 minutos a menos 1. Essa aqui é a tabela, né, das distribuições de tempo e concentração de traçador na saída, que foi dada lá no exemplo, e ele pede para que a gente encontre a fração de reagente convertido no reator real e compare com a fração não convertida
em um reator pistonado que tenha a mesma capacidade. Então, vamos fazer essa comparação, vamos fazer esse estudo. Para o nosso reator, né, PFR, em sistemas com variação de densidade desprezível, a gente pode escrever que o tempo espacial é CA0, integral de 0 a XA de dXA dividido por menos RA, substituindo a nossa cinética e resolvendo, a gente encontra que o tempo espacial vale 1 sobre K ln de CA0 sobre CA. A gente determinou o tempo médio de residência no exemplo anterior, né? O tempo médio de residência é igual ao somatório de CI, TI, delta T de I, dividido pelo somatório de CI, mas observem que o intervalo de tempo aqui é sempre de 5 minutos, então a gente pode simplificar os delta T's de numerador e no denominador. Com isso, a gente encontra o tempo médio de residência de 15 minutos. Para esse tempo médio de residência, a gente consegue determinar aqui, ó, o CA sobre CA0, que vale 0,01, ou seja, para um reator com escoamento ideal de fluido, a fração de reagente A não convertido seria de 1%. Com base nessa informação, a gente vai partir para determinar qual seria essa fração de reagente não convertido no reator com escoamento dado por essa curva aqui, tá? A gente vai partir para determinar a característica do reator real dado por esse escoamento. Para isso, o que a gente tem que fazer é, estou transportando aquela tabela, tá? Isso aqui é aquele conjunto de dados que me foi fornecido, eu transportei ele para aqui e determinei a curva E. A curva E é essa concentração dividido pela área. A gente calculou como integral de C delta T. Então, fazendo as divisões, a gente encontra aqui os valores de E, encontramos os valores aqui de KT, que representam a cinética do meu sistema, tá? Lembrando que o que eu quero resolver é essa função aqui, eu quero resolver essa exponencial de menos KT que multiplica a função E, que multiplica a função delta T, já tem os valores de E, estou calculando os valores da exponencial de menos KT aqui nessa célula, e vou calcular aqui os valores da função toda, que é exponencial de menos kt, que multiplica E, que multiplica ΔT. Lembrando que o ΔT vale 5. Então, aqui está o meu valor da exponencial de menos kt, aqui o valor da função E em si, tá vindo daqui, ó, 0,03, e o valor de ΔT, que para esse problema é sempre 5. Fiz isso para cada uma das células, aqui representadas. O que eu estou interessado, o meu CA sobre CA0, né, ele é o somatório de todos esses elementos. O que eu estou calculando aqui nessas células é cada um dos elementos, o somatório de todos esses elementos representa o CA sobre CA0 médio do meu sistema. Dessa forma, isso aqui vale 0,0469, ou seja, a fração de reagente A não convertida para o reator real seria de aproximadamente 4,7%, que é superior claramente a fração não convertida do reator ideal, que seria de 1%. Obviamente, eu tenho uma perda aí de conversão devido à não idealidade do escoamento. Tá? Isso aqui é mais um exemplo prático para a gente ter um número, né, ter um entendimento de como a gente faria esse cálculo. Atentem que aqui eu estou tratando de uma cinética linear de ordem 1. Se a cinética aqui fosse de ordem 2, eu usaria essa equação aqui e não essa daqui que foi que eu utilizei dentro do meu sistema. Se fosse de ordem N, eu usaria essa aqui de baixo. Então, atentem sempre à cinética, a ordem da sua reação, para evitar problemas maiores. Com isso, a gente chega no final dessa parte inicial, tá? Observem que a gente já tem a lista disponibilizada no CIGA com alguns outros exemplos, algumas derivações desse tipo de problema, tá? E a gente se encontra aí na nossa próxima aula para estudar os modelos de distribuição, aí, os modelos residuais que restam ainda na disciplina. Até lá.